Olá, queridos, estamos em mais uma aula de Ramatiologia e agora vamos ver a situação, a relação entre nós e Adão. O que temos a ver com o pecado de Adão? O que tem alguma coisa a ver conosco? A Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12: como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Olha que coisa interessante. Por causa de Adão, todo homem é por natureza um pecador miserável. A Bíblia diz que a morte, por um homem, entrou o pecado no mundo. E assim passou a morte para todos os homens. Todos nós somos descendentes de Adão. Todos nós temos a descendência adâmica em nós. Então, quando nós pecamos, simplesmente o que nós fazemos? Nós confirmamos o pecado de Adão em nossa vida. Nós confirmamos a nossa natureza adâmica. Todo homem peca, porque todo homem, por causa de Adão, todo homem é por natureza um pecador miserável. E é interessante que nós não herdamos somente o pecado de Adão, nós herdamos a morte e o pecado. Não tem como herdar somente uma coisa. Você sabe que todo homem morre, não é? A Bíblia diz que o homem pode durar os 60, 70 anos, havendo muito vigor, chegar aos 80, mas o que passa disso é enfado, é canseiro e enfado. E também diz a palavra do Senhor que o homem está destinado a viver uma vez só, morrer uma vez só, e depois disso vem o juízo. Por quê? Porque todos nós vamos morrer um dia. É interessante isso. Eu estava vendo esses dias na televisão, uma certa médica estava falando sobre que o ser humano é o único ser existente na face da Terra que sabe que vai morrer. O cachorro não sabe que vai morrer, o gato não sabe que vai morrer. Eles vivem uma vida instintiva, cada dia a sua vida. Mas o homem sabe que ele vai nascer, viver e morrer. Todo mundo sabe que vai morrer. E por que nós morremos? Nós morremos por consequência do pecado de Adão. O pecado adâmico está em nossa vida e isso passou em todos os homens. Atos capítulo 17, versículo 26 diz que de um só fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a terra. Todos nós somos da geração de Adão, somos da geração adâmica, que é uma geração, uma raça caída e pecadora. Todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado. Existe uma linha de pensamento chamada pelagianos que tem uma visão um pouquinho diferente. Segundo a teologia, a consequência do pecado, ela é uma consequência moral e uma consequência amoral, tanto a parte moral como a moral. Mas os pelagianos dizem que o homem não herdou a parte moral, só herdou a parte amoral. Nós vamos ver isso na próxima aula, mas o interessante é o seguinte: a Bíblia diz que pecado é pecado. Quando nós pecamos, nós sofremos as consequências do pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Todo pecado é pecado. E todo pecado é sujeito à punição, é sujeito à pena que Deus determinou. Deus é um Deus santo, não tolera pecado, e Deus é um Deus justo, que exige que todo pecado tenha punição. Por isso que nós precisamos de Jesus, para nos perdoar de todos os pecados. É o único justo que nos perdoou todos os pecados. Então a Bíblia declara que o homem é moralmente mau. Não tem como você abrir mão disso daí. O homem é pecador. Ele nasceu pecador, ele foi gerado em pecado. Por isso que o pecado também, o pecado de Adão em nós, também é conhecido como pecatus originales, ou pecado original. É aquele que o homem nasce, ele já nasce com o pecado. A natureza adâmica está presente na vida toda, e de toda e qualquer pessoa, desde o seu nascimento. A Bíblia mostra que o homem nasceu pecador. O Salmo 51 relata isso de uma clareza muito grande. O salmista diz: eis que em pecado me concebeu minha mãe. Então nós somos pecadores, nós nascemos pecadores. Quando fomos gerados no ventre da nossa mãe, nós já fomos gerados pecadores. E nascemos, e o pecado é uma consequência de uma livre
porém de uma má escolha do homem. Em Adão, lá não você ou eu, mas lá de Adão. Adão pecou e como consequência disso, o pecado passou para todos os homens. Adão e Eva tinham condições de dizer não ao pecado. Eles poderiam negar o pecado, mas eles, ao invés de resistir ao pecado, eles disseram sim para o pecado. Olha o que diz o trecho da palavra do Senhor, no livro de Gênesis, no capítulo de número 3. Diz assim: ora, a serpente era mais astuta de todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E ela disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Ela sabia, ela tinha certeza, ela ouviu certinho a ordem do Senhor, guardou no seu coração e repetiu as palavras: não posso comer daquela árvore, do resto eu posso, mas o dia que eu comer, eu certamente morrerei. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E ali entrou uma questão de dúvida: será que Deus é realmente verdadeiro? Será que ele não mentiu? Será que ele não enganou? Será que ele não se enganou? Será que ele achou que... E aí surgiu a dúvida com respeito a Deus. Isso é um grande problema. Ali já começou o problema do pecado dentro do coração da mulher, quando ela começou a questionar: será que realmente tudo isso que Deus falou é verdade? É isso mesmo? E aí o diabo disse: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dela comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E, olha lá, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, vendo que era agradável aos olhos, vendo que era árvore desejável para dar entendimento. Então ela teve uma observância: deixa eu ver se esse fruto é bom. O fruto é bom. É cheiroso. É agradável. Que árvore desejável. Esse é o problema, queridos. O pecado ele não entra de uma vez só. Ele vai trabalhando, o diabo vai trabalhando passo a passo, momento a momento, até que nós nos tornemos realmente escravos do pecado. Ele vai corrompendo, corroendo o nosso coração. E aí foi o que aconteceu. Ela comeu, e não só comeu, mas deu do fruto para o seu marido, para Adão. E ali, e veja bem, não há um amarrar do diabo, um empurrar do diabo, forçar, não. Foi uma livre, porém foi uma má escolha do homem. E aí eles se corromperam. Do pecado vem a corrupção, do pecado vem a morte. São consequências do pecado. A corrupção e a morte são consequências do pecado. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15. Diz assim: mas cada um é tentado quando é atraído e seduzido, ou engodado na outra tradução, vamos na palavra seduzido. Mas cada um é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, o seu coração. Depois de havendo a concupiscência concebida, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Num tempo tão pecaminoso, num tempo em que a prostituição está velada, que as coisas estão assim expostas, todo mundo consegue ver a prostituição, a mentira, a corrupção, palavras chulas e tudo mais. Como conseguir, pastor? Como conseguir vencer o pecado nas nossas vidas? Um pastor amigo meu, pastor Paulo Petreca, ele dizia o seguinte: olha, você não pode impedir que um passarinho voe sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho na sua cabeça. Pensa com carinho sobre isso, querido. Quando você for pecar, a primeira olhada ao pecado é inevitável, mas a segunda você pode evitar. Paulo, no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 3, diz o seguinte: entre as quais todos nós
também antes andávamos nos desejos da nossa própria carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ele está dizendo, olha, nós éramos por natureza filhos da ira, éramos por natureza escravos do pecado, mas agora conhecemos a Cristo e a nossa vida mudou. E Romanos capítulo 5 que nós falamos diz o seguinte, como também por um homem entrou o pecado no mundo, assim entrou a morte passou para todos os homens, por isso todos pecaram. Nós vamos falar isso um pouquinho mais na próxima aula, e nós vamos falar sobre algumas linhas de pensamento a respeito do pecado, pelagianismo, semi-pelagianismo e outros. Queridos, até a próxima aula. Por favor, entra aqui, olha, curte, inscreve, divulgue, compartilhe, para que eu possa fazer mais vídeos e abençoar a sua vida. Deus te abençoe, um ótimo dia para você em nome de Jesus. Amém.